Problemas de autoimagem. O que a hipnose pode fazer por você? Tem chamado a atenção um relato de jovens que dizem odiar os seus corpos. Durante o tratamento de hipnose, quando pergunto o que levou a procurar a hipnoterapia e qual questão iremos trabalhar, procuro também investigar qual a relação que aquela pessoa tem com a sua autoimagem. Muitas são taxativas e vão direto ao ponto. Eu odeio meu corpo. Odiar é uma palavra bastante contundente e demonstra a visão de que a maioria das mulheres tem de si. Há homens que também têm compulsões, não gostam do que vem no espelho, mas essa relação negativa, ela gera repulsa normalmente e é relatada no discurso feminino. Isso, infelizmente, começa dentro de casa por meio de críticas feitas pelos pais e irmãos. Esses parentes próximos acham que a crítica pode incentivar aquela criança ou adolescente a fazer dieta, ou mesmo a ser mais vaidosa, mas os resultados são sempre baixa autoestima, insegurança, problemas de autoimagem. O que chamou a minha atenção é que no último mês, mais de 6 mulheres, elas reclamaram de seus corpos, se sentiam inadequadas, passaram por inúmeras dietas e achavam que os seus problemas, como a dificuldade de se relacionar, eles estavam ligados ao fato de não serem suficientemente atrativas. Ao examinar essas jovens, todas com menos de 30 anos, notava a visão distorcida que elas tinham de si mesmas e como elas eram rígidas com as suas formas. Ao meu ver, aquelas mulheres eram belas e deveriam ter orgulho dos seus corpos. Infelizmente, não era esta a percepção delas. Elas, quando se olhavam, carregavam a sua autoimagem produzida pelos outros. Você pode até estar pensando, olha, eu não gosto do meu corpo, o que a hipnose tem a ver com isso? Acredite, tem tudo a ver. A visão que a visão lá das mulheres, que procuram, elas tinham de si o reflexo do que as pessoas olhavam e viam nelas. Então elas tinham uma imagem delas, que nem sempre era a imagem verdadeira. Durante uma dessas sessões, uma mulher lembrou de uma cena quando ela tinha apenas 3 anos de idade, quando uma situação que deveria ser corriqueira a marcou profundamente e causou seus problemas de autoimagem. Ela observava o olhar da sua mãe para a sua irmã mais velha. Os elogios, eles eram sempre direcionados para a primogênita, que era considerada a mais bonita. E logo ela chegou à conclusão de que ela era feia. Outra cliente trouxe para a sessão a lembrança de que quando ainda era garotinha, ouvia do seu pai que estava muito gorda. Ela tinha apenas 5 anos e desde então buscou perder peso a qualquer custo, mesmo sendo uma mulher linda e cheia de personalidade. Essas mulheres, desde muito cedo, criaram uma percepção errada de si mesmas, uma vez que elas não foram incentivadas a construir uma autoestima saudável. É como se elas continuassem a reagir como uma garotinha, que é julgada e criticada constantemente pelas pessoas à sua volta. Não é à toa que possuem problemas de autoimagem, não se acham atraentes e, invariavelmente, elas se relacionam com pessoas abusivas. Afinal,
Elas acreditam que não são boas o suficiente para ter alguém que as trate bem, uma vez que se consideram feias e fora do padrão. Nossa personalidade é criada em nossa primeira infância, e esse registro de que não somos bonitas e dignas de amor pode perseguir uma pessoa a vida toda, e os resultados podem ser trágicos se não forem detectados e tratados. Uma pessoa adulta sabe que a felicidade ela não está ligada à beleza apenas. Mulheres belíssimas podem ser infelizes se passarem a vida toda buscando perfeição de seus corpos, enquanto pessoas consideradas fora do padrão podem ter uma vida repleta de amor, de autoaceitação. Mas a nossa criança interna pode continuar se sentindo feia e inadequada. A hipnose pode nos levar até esse período de nossa infância e ressignificar essa emoção. Pais devem ficar alertas. Há uma busca incessante de pais para que seus filhos tenham uma boa escola, que aprendam línguas, diversas línguas, sejam competitivos, alcancem boas notas. Mas qual a real preocupação de nós enquanto pais com a saúde mental dos nossos filhos? Construir uma boa autoestima é muito mais importante do que investir apenas em escolas caras. Uma pessoa com excelentes notas e com problemas de autoimagem dificilmente vai se destacar. Humilhar, dar apelidos, chamar a atenção de uma criança, chamando-a de gorda, certamente não vai incentivá-la. Ao contrário, vai fazê-la acreditar que ela nunca será feliz. Pais e crianças discutindo no carro, nós podemos observar os adolescentes ganhando presentes dos pais como cirurgias para aumentar os seios, para lipoaspirações, para diminuir as coxas, em um momento da vida em que o seu corpo ainda não está constituído. Isso porque o pai e a mãe acreditam que os seus filhos serão mais felizes se eles se encaixarem em um padrão. Entretanto, eu questiono, essa felicidade é real? Qual a mensagem que você está passando para os seus filhos? Ao dar a entender que, por exemplo, ele será aceito e feliz somente se ele se preocupar com o seu visual. A saúde e a beleza sempre podem ser reforçadas como algo importante, como manter uma alimentação equilibrada, a inclusão de atividades físicas na rotina. Essas medidas causam bem-estar. Isso nos ajuda a lidar com os contratempos que surgem na vida, como a refeição, fracasso, etc. Estar saudável impacta diretamente nas felicidades das pessoas, ao passo que escolher fast food, ser sedentário, traz cansaço e desânimo. Mas que tratamos aqui são padrões totalmente fora da realidade, que vemos em revistas, em redes sociais, nos famosos, fotos que claramente são tratadas com vários filtros, que acabam influenciando jovens. Outra questão são pais e mães que têm uma visão totalmente errada de como construir uma autoestima adequada em seus filhos. Há parentes que projetam suas frustrações nas crianças e o resultado são adultos que precisam colocar as expectativas de seus parentes na frente de seus planos. Porque quem ama não machuca tanto. Como dizia um professor meu, em uma cidade que morava no Japão, não era capaz de se machucar ninguém. Pouco importava o que a pessoa fazia. Ninguém podia
falar nada de forma negativa a respeito dessa pessoa. Ouviam-se críticas, né? Essas críticas até se intensificavam, mas tudo o que se faz na primeira infância é registrado. Então você não pode falar com esse sentido pejorativo. Os pais merecem uma atenção à parte, por isso é necessário trazer esse tema para a hipnose, para que nós possamos, né, utilizar isso para mudar as nossas vidas, ressignificar, né, para nós conseguirmos organizar os relacionamentos que estão lá na base, nessa fase primordial. Há sim uma luz aí no fim do túnel. A nossa psique, em grande parte, ela é constituída por influências que os nossos pais, né, acabam representando. A nossa mente ela vai se adaptando e se moldando a partir dessa percepção, vai desenvolvendo crenças, né, vai aí tratando ou piorando feridas. Então, a terapia, ao olhar para essas dores, trabalha esse sentimento internamente, entendendo os limites que foram colocados e fazendo com que, através do perdão, a gente consiga se libertar dessas dores que foram guardadas aí no nosso subconsciente. A partir dessa minha fala sobre esse problema que nos toca aqui no consultório, eu deixo para vocês uma questão para vocês pensarem. Como vocês estão tratando seus filhos, as crianças pequenas? Será que a gente muitas vezes não está sendo severo demais? E eu digo para vocês que muitas vezes eu me vejo, né, a partir daquilo que eu estudo, a partir daquilo que eu percebo aqui no consultório, e sim, isso serve para nós mudarmos a nossa conduta, inclusive a minha conduta, a sua conduta e a conduta de quem comparece aqui procurando ajuda. Se quer saber mais, entre em contato conosco, venha fazer uma visita. Com certeza a hipnose vai mudar a sua vida. Um abraço, nos encontramos aí no próximo vídeo.